Olá, boa tarde a todos. Eu me chamo Bruna e sou acadêmica do curso de Direito Noturno do Centro Universitário Uniamérica Descomplica. Ao meu lado, para a organização desta live, estão as minhas colegas de classe Emily e Liza. Nós somos o grupo responsável pela demanda dos aspectos jurídicos na medicina veterinária. E eu aproveito essa oportunidade para saudar a nossa professora coordenadora, Maria Madalena, que trouxe essa demanda até o centro universitário, e é com muita satisfação que iniciamos essa live com o tema referente ao abandono de animais em clínicas veterinárias. Nesse primeiro momento, eu quero agradecer a presença da nossa mentora e convidada especial, Letícia de Quadros, que nos acompanhou durante todo o projeto, sanando todas as nossas dúvidas. Dessa forma, feita a apresentação, eu passo a palavra para minha colega de classe Emily e reitero para vocês que estão nos acompanhando ficarem aqui até o final, porque nós seremos breves e também qualquer dúvida vocês podem nos mandar, que juntamente com a Letícia iremos responder. Boa tarde, meu nome é Emily Sayuri. Venho aqui para poder explicar um pouco sobre a demanda do nosso projeto integrador. A nossa demanda ela é referente aos abandonos dos animais em clínicas veterinárias, que segundo o artigo 164 do Código Penal, visa que introduzir ou deixar animais em propriedades alheias sem consentimento resulta na pena de detenção de 15 dias a 6 meses ou multa. Diante disto, o objetivo desse projeto é a realização de uma live com a participação de uma advogada, que está aqui presente, a advogada Letícia de Quadros, também nossa mentora, com a intenção de esclarecer os direitos dos profissionais de clínicas veterinárias e até mesmo dos profissionais de banho e tosa, assim como medidas que podem ser tomadas diante da situação de abandono. Assim passo a palavra para a advogada Letícia de Quadros. Boa tarde a todos, a todas, a todes. Muito obrigada pelo convite, meninas. Muito obrigada por terem se interessado por esse tema. Realmente é um tema muito relevante. Eu quero começar a minha fala já trazendo dados estatísticos do IBGE, mostrando que o Brasil já é o segundo país na quantidade de animais de estimação em casa. Então, nós temos hoje aproximadamente 140 milhões de animais. Desses, aproximadamente 54 milhões são cães, aproximadamente 24 milhões são gatos. E o estudo mostra que hoje mais da metade da população possui pelo menos um animal de estimação em casa, e que nós já temos nos lares brasileiros hoje mais cachorros e gatos do que crianças até 12 anos. Então, a relação do brasileiro com o animal de estimação, ela é muito presente. Mas mesmo com esse dado que mostra a quantidade de animais nos lares brasileiros, nós ainda enfrentamos um problema de abandono, de maus tratos a esses animais. Ele ainda é frequente no Brasil e ele vai acarretar várias consequências, tanto na área de saúde pública, devido à disseminação de zoonose desses animais que são abandonados, consequências ecológicas no que se refere ao impacto ambiental e também consequências econômicas. E aí a gente vai falar de consequências econômicas tanto do poder público, que vai gastar com a estratégia de controle populacional, gastos com relação à saúde mesmo desses animais, vacinação, castração desses animais que são devolvidos, né, para a rua, né, são lançados nesse lugar, tanto os impactos econômicos das clínicas de veterinária, que é o principal assunto que a gente vai tratar hoje, dos animais abandonados nas clínicas veterinárias, desses profissionais que prestam o serviço deles e acabam não recebendo pelos serviços prestados aos animais, né? Então, o intuito hoje da minha fala é fazer um apanhado, primeiro da legislação que a gente tem sobre o tema, tanto a nível federal quanto municipal, mostrar o nosso cenário municipal hoje, o que a gente sabe de dados de abandono no nosso município, e também conversar sobre algumas possíveis soluções
desse problema. Então, para falar de legislação, a primeira questão que eu quero trazer é a Declaração dos Direitos dos Animais, que foi proclamada proclamada na Unesco em 1978, tá? Ela trouxe uma nova filosofia de pensamento sobre os direitos dos animais, reconhecendo, então, o valor da vida desses animais enquanto seres vivos, propondo uma conduta humana condizente com a dignidade e o devido respeito que esses seres merecem. E essa declaração, no artigo 6º, a linha B, vai considerar o abandono de animais como um ato cruel e degradante. Embora ela não tenha uma força de cumprimento obrigatório de maneira coercitiva para os países que são signatários, ela trouxe uma nova forma de pensar os animais, e isso trouxe reflexos para as legislações desses países, e principalmente a brasileira. Não à toa, a nossa Constituição, que ela é de 88, 10 anos, então, após a Declaração dos Direitos dos Animais, ela vai trazer no artigo 225 o caput que todos têm direito a um meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo ao poder público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações. E aí, no parágrafo 1º, inciso 7º, a gente tem o que se considera hoje pelos doutrinadores animalistas um dos artigos mais relevantes para o direito animal, porque ela vai vedar práticas que submetam os animais à crueldade. Isso é muito importante. E para os doutrinadores, esse artigo é o que vai dar o que a gente chama de dignidade animal. É ali que a gente vai encontrar o reconhecimento de dignidade animal. Independente da função ecológica desse animal ou não, ele tem direito a uma dignidade, ele tem o direito a não ter um tratamento cruel. E ninguém vai discutir que abandonar um animal à própria sorte, seja onde for, seja na rua ou numa clínica veterinária, é sim um ato de crueldade, porque eu estou desrespeitando a integridade física e emocional desse animal. Então, a gente tem a nossa Constituição em 88, e aí mais para frente, em 98, a gente tem a Lei 9.605, que é a Lei de Crimes Ambientais, tá? E ela vai falar, no artigo 32, ela vai proibir os maus tratos. Como eu falei, ninguém vai duvidar que o abandono de um animal é maus tratos. Então, primeiro ela vai dar uma pena de detenção de 3 meses a 1 ano, para a maioria dos animais, e a gente tem uma alteração até considerada bem recente, que é uma alteração de 2020, que é a Lei Sanção, que ela vai aumentar a pena quando a gente estiver falando de cães e gatos. Então, quando esse ato de maus tratos for praticado contra cão e gato, essa pena, ao invés de ser a de 3 meses a 1 ano, ela passa a ser uma pena de reclusão de 2 a 5 anos, multa e proibição da guarda. E a pena ainda pode ser aumentada de 1/6 a 1/3 se ocorrer a morte do animal em razão desses maus tratos. Então, essa alteração ela é muito importante, porque antes, com a pena geral que a gente tinha, esses crimes eram considerados de menor potencial ofensivo, se resolviam nos juizados, e muitas vezes a pena ficava irrisória. Então, essa alteração, ela é muito importante porque ela muda o procedimento desse crime. Ele passa a permitir a prisão em flagrante, passa a impedir que o próprio delegado arbitre fiança, né? Então, torna muito mais sério o cometimento de crimes de maus tratos contra os animais quando for cão e gato. E, por último, eu vou salientar uma lei que vocês trouxeram também no começo, que é a 164 do Código Penal. Essa lei, ela não é uma lei que ela vai tratar da proteção especificamente do animal, ela está no rol de crimes contra o patrimônio, mas ela realmente mostra que é crime introduzir ou deixar os animais em propriedade alheia sem que tenha conhecimento, que é o caso de um abandono numa clínica veterinária. A nível municipal, aqui em Foz, a gente tem a Lei Complementar 196 de 2012, e ela vai, então, trazer no artigo 2º, inciso 7º, que maus tratos, que a conduta de abandonar animal também é considerada maus tratos. E no artigo 32, ela torna expressamente proibido abandonar animais em área pública ou privada. Então, quando coloca que é proibido abandonar em área privada, a gente também vai enquadrar os estabelecimentos de veterinários, tá? E o parágrafo único diz que aquela pessoa que ela não tem condição de tratar o animal, ela pode
e ele tem alguma doença incurável, por exemplo, ela pode levar até o centro de zoonose e recolher uma taxa específica para isso, tá? Por fim, o artigo 56 dessa lei complementar, ele vai impor uma multa por abandono do animal sadio ou doente, indiferente, de um valor aproximado de R$ 5.000. Então, é uma multa alta para tentar impedir esse tipo de conduta pelos tutores dos animais. Essa multa, os recursos, eles vão ser revertidos para o centro de zoonose, tá? Então, o que a gente tem de legislação, basicamente, é isso. E aí, a gente vem para o nosso cenário, porque às vezes você me fala, olha, Letícia, mas tem tanta lei, será que ainda acontece abandono? Infelizmente, ainda acontece. A gente não tem um censo atualizado de animais aqui em Foz, mas estima-se que aproximadamente 2.000 animais, entre cães e gatos, estão abandonados, estão em situação de abandono aqui em Foz, tá? E esse abandono, ele não acontece simplesmente deixam na rua esses animais. Algumas vezes esses animais são deixados nas clínicas veterinárias, que é o que vocês pesquisaram, que as acadêmicas do curso pesquisaram. Então, assim, elas realizaram até uma entrevista com uma veterinária local, de uma clínica local, e essa veterinária levantou que em 9 anos de clínica ela teve pelo menos 7 animais que foram abandonados, tá? E que a maioria desses abandonos se deu porque o tutor não teve condições financeiras de arcar com os gastos que o animal teve na clínica, transferindo então essa responsabilidade para a clínica. Por que isso é tão sério? Porque além de prejudicar inevitavelmente o próprio animal, né, vai prejudicar também a clínica, porque o profissional não recebe pelo serviço que ele prestou, né? O profissional deixa de atender outros animais para atender esse animal que não teve a devida contrapartida financeira. E é importante lembrar que aqui em Foz nós temos várias clínicas que inclusive prestam um trabalho a preço social. E essas clínicas, quando elas estão numa situação de atender um animal que não teve o pagamento do tratamento feito, elas estão atendendo esse animal e deixando de atender outros animais, inclusive preço social. Além disso, tem um impacto para a própria saúde do profissional veterinário, que está desempenhando toda a técnica dele ali, além de não receber pelo serviço, ele ainda fica com essa incumbência de encontrar uma destinação correta para esse animal, seja com adoção, um lar temporário. Então, é muito cruel, tanto com o animal quanto com o profissional que está desempenhando isso. A veterinária que foi entrevistada pelas alunas do curso ainda informou que ela já presenciou casos de animais que tiveram uma melhora significativa no quadro quando os tutores estão próximos, o que mostra o impacto emocional que isso tem no animal. Você imagina um animal que conviveu durante algum tempo, muitas vezes durante anos com uma família, e simplesmente é abandonado no momento de maior vulnerabilidade, que ele está doente, né? Em um local que ele nunca viu, que ele não conhece, né? Um local, às vezes, que é um pouco hostil. Então, o impacto disso para a saúde emocional do animal é muito grande. O ato de abandonar o animal é um ato muito cruel. Os pesquisadores que estudam essa relação de abandono com os animais, eles verificaram algumas sequelas de animais abandonados, principalmente em abrigos, como apatia, vômito, doenças infecciosas causadas porque a imunidade desses animais cai devido ao estresse. E às vezes esses animais acabam inclusive indo a óbito, morrendo de tristeza mesmo, por terem sido abandonados. Então é um ato muito cruel, tanto para o animal, e nesse caso das clínicas que ficam com esses animais, elas têm todos esses impactos ainda para lidar. Então, é importante, se a gente for falar de possíveis soluções para isso, eu acredito que sempre vai passar pela educação, pela conscientização das pessoas, para que quando elas adotam um animal, elas entendam que elas estão adotando um ser vivo, vulnerável e dependente, e que essa relação que ela tem com o animal, ela é para a vida toda do animal, e que não envolve apenas dar casa, dar um abrigo para esse animal, dar alimentação adequada para o animal, também tem que despender uma quantidade de afeto para esse animal, porque há uma relação entre o animal e o humano, e também é importante entender que ela vai ter gastos com esse animal, sim,
veterinário, de medicação. A nossa lei complementar do município aqui de Foz, ela ainda vai dizer que é considerado maus tratos não dar a medicação adequada para o animal quando ele precisa. Então, quem adota um animal, e a gente fala de adoção, a gente não fala de compra, porque amigo não se compra, os animais não são coisas para serem comprados, os animais são seres vivos que necessitam de um cuidado especial, até por conta dessa relação que o ser humano desenvolveu durante tantos anos de domesticação. Então, quando a pessoa adota esse animal, ela tem que ter consciência disso. E mais, ela tem que ter consciência que hoje nós temos uma legislação protetiva, nós temos uma legislação que se preocupa com o bem-estar desses animais, que veda a crueldade. Foi-se o tempo em que a gente escutava histórias horríveis de maus tratos a animais, a cachorros, gatos, cortar rabo de gato e afim, e que isso não acontecia nada. As pessoas achavam que isso não dá nada. Hoje mudou, a nossa legislação, ela se preocupa em proteger esses animais. Então, é preciso que a população se conscientize das necessidades dos animais, da responsabilidade de uma adoção consciente e da necessidade de dar todo o suporte que esse animal precisa, inclusive levando para o veterinário, pagar as custas desses tratamentos quando forem necessários, e aos veterinários vai caber também fazer uma conscientização da população nos atendimentos, porque assim, nos primeiros atendimentos, quando a pessoa vai lá, leva o cachorrinho filhotinho ainda para desvermifugar, para tomar as primeiras vacinas, ali é importante o veterinário conversar, explicar, falar, olha, isso que você esse cachorrinho que você adotou, esse gatinho que você adotou, ele é um animalzinho que você tem que cuidar por toda a vida, ele tem tais necessidades, explicar às vezes o comportamento natural do animal. Algumas pesquisas mostram que é uma causa recorrente de abandono o fato da família não se adaptar com o comportamento natural do animal, ou não se adaptar com algum comportamento que não é natural, mas que o animal está desempenhando naquele momento e que precisa de tratamento. O cachorro está latindo demais, ou o cachorro está lambendo muito as próprias patas. Esse tipo de comportamento, quem tem que guiar, explicar para a pessoa que é algo tratável, é o veterinário que está atendendo. Então, isso é muito importante, que ele passe, que olha, isso que o seu animal está desempenhando, é possível tratar, tem uma melhora, para que a pessoa não simplesmente abandone esse animal. E mais, uma vez que aconteceu, infelizmente, esse abandono na clínica, cabe ao veterinário fazer um boletim de ocorrência e buscar o ressarcimento dos valores, porque muitas vezes a pessoa que faz uma vez acaba fazendo outra e outra porque não enxerga a consequência dos atos. Então é importante que, tendo isso, faça um boletim de ocorrência para tentar se resguardar. Mas é muito importante, eu acredito que qualquer tipo de solução, qualquer tipo de melhora nesse quadro que a gente tem hoje de abandono, tanto nas clínicas veterinárias como em outros lugares, pessoas que simplesmente abandonam na rua, muitas vezes animais doentes também, pessoas que às vezes sabem que esse animal tem algum tipo de doença que, embora não seja uma doença necessariamente mortal, mas uma doença que não tem tratamento, como, por exemplo, a leishmaniose, não abandonem os animais na rua e entender da responsabilidade. Cada um tem que arcar com sua própria responsabilidade. Eu adotei um animal, agora é para a vida toda. É mesmo quando esse animal não tiver mais aquela cara fofinha de filhotinho, é mesmo quando esse animal estiver doente, mesmo quando esse animal estiver apresentando um comportamento que às vezes não é o adequado para ele. Ainda assim, esse animal é minha responsabilidade e eu preciso cuidar dele para sempre. Eu sempre falo, eu tenho a minha filhinha, a Amora, ela foi resgatada e ela é uma cachorrinha que dá bastante trabalho, ela tem coisas assim que a gente nem imaginava que um animal podia ter, e mesmo assim, quando ela tem, nós procuramos o cuidado necessário, porque nós somos responsáveis por ela. A gente encontrou ela realmente na rua, nós trouxemos ela para casa, a gente adotou, hoje ela faz parte da nossa família e a gente despende todo o cuidado possível e necessário com ela. E as pessoas precisam entender que não importa como você tem esse animal, se você comprou, se você achou, de que forma que você trouxe esse animal para sua vida, ele é sua responsabilidade. Mas eu acho que é isso, meninas. Eu acho que fiz um apanhado com relação à legislação, à responsabilidade. Eu acredito que isso é
muito importante, que as pessoas tenham consciência da própria responsabilidade e as clínicas que tomem as medidas, que tenham também conhecimento da legislação para que possam tomar as medidas, porque muitas vezes o veterinário não sabe que tem uma legislação que ampara, que tem uma legislação que proíbe esse tipo de conduta do tutor do animal. Então, é importante que as clínicas tenham conhecimento nessa área e busquem também as autoridades competentes para que esses crimes sejam investigados, porque são crimes. Eu acredito que é isso. E estou aberta a perguntas de vocês. A gente tem algumas perguntas para você. Qual seria o método indicado para estes médicos veterinários prosseguirem depois do abandono do animal? Então, é muito importante que eles façam um boletim de ocorrência, tá? E busquem o ressarcimento das despesas, tá? Através de uma ação cível. Além da possibilidade de colocar esse animal para uma adoção responsável, para um lar temporário, para uma adoção responsável. É importante lembrar que o artigo 32 da Lei de Crimes Ambientais dispõe entre as penas a perda da guarda do animal. Então, a pessoa que abandonou esse animal, cometeu esse maus tratos, né, demonstrado, ela não tem como, tudo bem, agora eu quero de volta. Não, perdeu a guarda do animal. Então, esse animal pode ser colocado novamente para uma adoção responsável, mas cabe à clínica, então, fazer um boletim de ocorrência, buscar os ressarcimentos na esfera civil do prejuízo com relação ao tratamento que não foi pago, e ainda pode colocar esse animal para adoção responsável. E de que forma a lei ampara os empresários que sofrem com prejuízo financeiro e os animais que são abandonados? Tá. Com relação ao amparo legal, a gente tem, né, além dessa questão do direito penal tentar punir esse tipo de conduta para que ela não aconteça, nós temos o artigo 936 do Código Civil, que ele vai dispor que o dono ou detentor do animal ressarcirá pelo dano causado, se não comprovar força da vítima ou comprovar culpa da vítima ou força maior. Então, a legislação, ela ainda tem esse termo que a gente não concorda mais, o direito ao animal evoluiu muito, a gente não trata mais de dono ou detentor, nós falamos hoje de tutor ou guardião desse animal, mas a lei deixa claro que aquela pessoa que é responsável pelo animal, ela é responsável também pelos gastos desse animal. Então, a clínica, ela pode procurar o ressarcimento, porque a lei diz que aquele que é responsável pelo animal, ele tem o dever de ressarcir quaisquer despesas que esse animal tenha. Então, ela tem que pagar o tratamento dela, então o tratamento do animal. Então, a lei dispõe sobre isso e a clínica pode procurar o judiciário, inclusive com base nesse artigo do Código Civil. E como um contrato sugerido pode ajudar os empresários das clínicas veterinárias? Tá, assim, uma das minhas especialidades é o direito empresarial e os contratos. Mas o que a prática da advocacia me mostrou muito é que, às vezes, mais importante do que o próprio contrato é o momento pré-contratual. Por quê? A lei, como eu mostrei, ela já vai dispor sobre a responsabilidade do tutor do animal em pagar as despesas. Eu não preciso necessariamente que um contrato formalizado, com cláusulas de difícil compreensão, esteja dizendo isso. A lei, ela já diz isso. Eu já sei que se eu sou responsável por um animal, hoje se eu levo a Amora numa clínica veterinária, eu sei que eu tenho que pagar as despesas. No entanto, é muito importante que o profissional da clínica se atente ao pré-cadastro realizado, a triagem que é feita com o tutor desse animal. Ali é que ele vai constar nome completo, dados pessoais completos, endereço completo, telefone, se possível mais de um telefone para contato, cópia dos documentos pessoais para anexar a triagem. Por quê? Porque quando ele for tomar aquelas providências que eu falei, fazer o boletim de ocorrência, buscar o ressarcimento via ação civil, ele vai precisar desses dados. Eu sei que muitas vezes
no dia a dia da clínica, esse momento de internação é um momento de muita tensão, o animal chegou ali doente, as pessoas querem urgência no tratamento, mas é preciso que o profissional que esteja ali na recepção, na frente ali do atendimento, esteja consciente de que esse pré-cadastro é que vai guiar eventualmente uma ação. Então ele precisa ter todas essas informações até para tornar viável essa ação depois. Então é preciso fazer um pré-cadastro bem feito, com calma, recolhendo todas essas informações para depois poder, se eventualmente acontecer o abandono, procurar os meios legais de recebimento dos valores. Então, o pré-cadastro é muito mais importante do que um contrato em si. Mas no contrato, claro, pode colocar, fazer um contrato, colocar as obrigações, mas esse pré-cadastro, essa ficha com todas as informações, é um momento muito importante. E também no momento desse atendimento, explicar as responsabilidades, falar o quanto é importante, inclusive alertar o tutor se ele sentir em algum momento, porque eu acompanhei nas entrevistas que vocês fizeram, a veterinária falou, muitas vezes eles já vão com o intuito de abandonar o animal no local. Se sentiu que já está com o intuito de abandonar o animal no local, reforça a legislação, reforça essa obrigação, né? Talvez afixar cartazes na clínica veterinária, mostrando o artigo, a previsão legal, o quanto isso é uma conduta tipicamente qualificada, não pode ser feita, a pena para isso, talvez isso ajude a impedir essa conduta de abandono dos animais nas clínicas. Certo. Letícia, a Andréia Silva perguntou assim: a clínica pode exigir do tutor que ele preencha um cadastro antes de atender o animal, exigindo xerox dos documentos e comprovante de endereço? A clínica pode exigir esse pré-cadastro, sim. Ela pode exigir, inclusive, algo parecido com o que fazemos hoje com os animais humanos, não é mesmo? Nós vamos para fazer uma consulta médica, é solicitado um documento, solicitado informações da triagem. Isso é muito, muito importante para que exatamente a clínica tenha esse arsenal, porque muitas vezes as clínicas não conseguem cobrar o valor porque elas não têm informações suficientes, não conseguem nem formalizar um boletim de ocorrência porque elas não sabem quem é a pessoa que abandonou o animal ali. E eu preciso ter um mínimo de indício para começar uma investigação, né? Então, é viável, é possível, e inclusive é muito importante que se faça uma boa triagem do tutor do animal antes do atendimento. Aí ela questionou: e se o tutor se negar, a clínica pode se negar a atender? Olha, Andréia, por que fazer essas perguntas tão difíceis assim? Olha, a clínica, se o tutor se negar a dar informações relevantes, eu entendo que é uma justa recusa ao atendimento. Porque eu preciso ter informações mínimas sobre o tutor para que eu possa fazer o atendimento do animal. Não tem como eu fazer um atendimento sem ter informações mínimas. Ter informações sobre o tutor também é ter informações com relação ao animal. É o tutor que o animal, ele não se comunica na mesma linguagem que nós. Se o tutor não me trouxer informações, eu não tenho como saber como tratar esse animal. E eu preciso, inclusive, de informações do tutor para poder atender esse animal, para saber há quanto tempo esse animal está com o tutor. Todas essas informações são informações que devem constar na ficha de triagem. Então, infelizmente, não havendo uma colaboração com o tutor, eu entendo que é uma justa recusa ao atendimento, sim. Ela falou assim: obrigada por responder. Letícia, você é uma gigante do direito. Andréia não vale porque ela é minha amiga, mas ela é maravilhosa, ela é uma protetora, faz um trabalho incrível com os animais e eu fico muito feliz ela estar acompanhando a live hoje. Obrigada, Andréia. Então, para concluirmos a entrega do projeto Integrador de Extensão 1 de 2022, eu agradeço mais uma vez a presença e toda a ajuda prestada pela mentora Letícia e a nossa professora orientadora Márcia Ram. Letícia, a senhora gostaria de pontuar mais alguma coisa? Eu tenho como prática, para encerramento da minha fala, agradecer
a todo mundo que acompanhou, agradecer vocês por terem se interessado pelo tema. Vocês estão no início do curso, é importante que vocês saibam que o direito animal é um campo novo e tem muita coisa interessante para ser pesquisada ainda. Considerem o direito animal, considerem como tese do TCC de vocês mais para frente, considerem como área de atuação e, principalmente, considerem o veganismo, considerem estender o amor e o respeito aos animais que nós temos, aos cachorros e aos gatos, a todos os animais. Mas é isso, muito obrigada pela oportunidade de acompanhar vocês no trabalho. Nós que agradecemos. Muito obrigada a todos que nos acompanharam até aqui. Tenham um ótimo final de dia.